Hoje eu vim aqui para gravar sobre um tema. Em seguida eu pensei, talvez seria legal falar sobre esse outro tema. E depois deixa eu falar sobre esse outro tema. Então, o que eu tô querendo fazer aqui hoje é falar um pouquinho de cada coisa, ver o que vem, sem um roteiro muito bem definido. E quem sabe apresentando esses temas que, pela minha experiência, eu consigo dissertar um pouco a respeito. Gente, a minha sinusite tá pegando um pouquinho, desculpa, tá coçando o nariz. Por eu ter experiência nesses 3 temas, quem sabe causa algum interesse, alguém tem vontade de ouvir eu falar mais sobre um em específico. Então hoje eu tô fazendo a coisa meio livre. E futuramente eu disserto sobre esses temas com mais detalhamento. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o meu intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio, tem um vídeo no canal quando eu estava lá em Lima, no Peru. E eu estava numa zona que era, como eles dizem ali, zona com risco de terremotos e tsunamis. Eu estava especificamente passando ali na orla da praia de carro. Não seria na orla, né? Mas ali próximo à orla da praia, só que de carro. A gente tava de Uber. E aí eu li essa placa e eu fiquei tipo, nossa, gente, o que tá acontecendo? Pra quem vem do Brasil, é muito interessante essa experiência. Eu tinha saído já do país uma única vez, eu fui pra Argentina, mas a Argentina não tem grandes segredos em termos de questões climáticas que diferem muito do Brasil, ou questões de geografia mesmo, né? Que diferem muito do Brasil, então foi bastante tranquilo. À noite eu senti muito frio quando eu tava na Argentina, mas nada assim que fosse surreal, né? Mas ali no Peru tinham esses avisos. Então, dependendo de onde você estava, tinha um aviso que a zona era segura ou que a zona era de risco. E é muito interessante a capacidade humana de precisar abstrair nesses momentos, né? Eu causei um pouquinho no vídeo, se vocês buscarem, vocês vão ver, porque era uma coisa muito nova pra mim. Tipo, nossa, eu tô num lugar que tem um risco de tsunami. Assustador, né? Mas para as pessoas que vivem lá, o dia a dia, tudo risco de tsunami. A gente não vai passar aqui todos os dias, ou vai, porque, sei lá, um passageiro pode pedir carona e ter que passar por essa rodovia e é isso, né? E essas partes da minha viagem foram muito interessantes, essas partes que trouxeram um novo pra minha vida, né? Eu sempre tive muita vontade de viajar por conta disso, por conta de querer conhecer algo diferente daquilo que eu vinha vivenciando, expandir a mente e vencer limitações e resistências da minha mente, porque eu tinha muito disso, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos desesperos. E medos são importantes em algum nível, eles te protegem ou tentam te proteger. Em excesso, eles te impedem de viver situações importantes, né? E teve algo de muito bom na viagem, teve situações difíceis que eu tive que enfrentar, não é fácil. Mas a gente nunca vai estar no 100%, né? Então, eu quis dar esse início. E foi bastante interessante, por várias razões. Então eu vou contar alguns acontecimentos que teve lá e que fazem eu ter uma nostalgia interessante desse momento. E um deles foi um dos primeiros dias que eu estava ali no Peru. A gente pega o Uber e passa ao redor da praia, né? E aí eu vejo essa sinalização, zona passível de tsunami, de terremoto e nossa, né? Nossa, eu tô num país que, cara, eu tenho que mergulhar na sensação de insegurança e me permitir existir aqui, porque
eu não tenho o que fazer nesse momento. Eu não tenho como ir para um lugar de zona, descer do carro e ir para um lugar de zona segura. Eu não tenho como bater minhas asas. Eu estou dentro desta situação e é isso. E isso é muito louco e tem um lado empolgante nisso, tem um lado de, né, da adrenalina, de nossa, eu tô num lugar que tá passível de tsunami. Ao mesmo tempo é assustador. Se você olha na íntegra o que isso significa, é absolutamente assustador. A gente tem a memória para variar foi pro buraco, mas eu excluí alguns aplicativos. Quem sabe, né? O YouTube me dá a possibilidade de ter uma segunda renda e desse modo eu consiga comprar um celular que caiba os vídeos que eu preciso fazer. Mas enfim, gente. Então você não tem um treinamento para lidar com esse tipo de circunstância. Se você olha de fato o que significa você estar numa zona de perigo, de tsunami, isso é assustador. Teve um momento que eu passei por um terremoto de escala baixíssima. Eu lembro que eu morava numa comunidade, a gente fica na casa de famílias, né, por esse programa de intercâmbio. É um programa de intercâmbio de voluntariado. Dá para você trabalhar também, mas é só até uma certa idade. Hoje em dia eu acho que ia ser uma coisa muito boa para mim, mas infelizmente já não tenho mais idade para participar. E aí na casa dessa família, eu fiquei com uma amiga do Brasil, na beliche, e eu insisti em ficar na parte de cima, porque sempre foi o meu sonho, dormir na beliche de cima. Foi terrível, porque eu tinha esse sonho de criança, mas não é a coisa mais segura do mundo. Certo dia eu bati a cabeça naquele teto e, cara, eu vi estrelinha, assim. Foi tipo, quero dormir na cama de baixo, quero mudar. Mas aí já tinha escolhido, ela já tinha escolhido os lençóis e eu acabei ficando por lá e tentando me adaptar. Mas eu senti a cama tremendo. E a gente tava no andar mais alto de uma casa construída pela família, né? A gente tava no último andar. E eu senti a cama tremendo. E aí, no dia seguinte, eu lembro de alguém ter comentado, não sei o que, de um terremoto, e eu ter perguntado, gente, aconteceu alguma coisa? Mas acho que foi tão baixo que não deve nem ter sido registrado. Mas uma outra amiga minha comentou que sentiu também esse tremor. Então, cara, assim, é assustador, mas ao mesmo tempo, como não teve esse grau, né? Vai dar certo, gente, já excluí mais 2 aplicativos. Enfim, como muitas vezes a vida humana é delimitada por esse grau que as coisas acontecem. Porque foi até interessante eu ter passado por isso, eu ter essa história para contar, por ter sido uma escala tão pequena que nem foi registrada, talvez, por notícias, né, compartilhamentos de segurança, que informassem a gente. Não, comentei com uma pessoa e a pessoa também sentiu esse tremor. Mas se tivesse sido muito maior, talvez eu tivesse ficado absolutamente apavorada. Mas é interessante, para mim é muito interessante passar por essas situações que a vivência em outros países, em outras culturas traz. Porque você começa a perceber como é o dia a dia daquela pessoa, né? Quantas vezes eles não devem ter passado por coisas assim, até em escalas maiores, e tem que continuar seu dia a dia. Aqui a gente tem nossos problemas também. Eu sou de São Paulo. São Paulo tem enchentes absurdas, né? Que provocam problemas muito sérios, muito graves. Entre outros problemas que nós temos por aqui. Mas é interessante entender o dia a dia das pessoas que passam por problemas diferentes. Então, essa foi uma das circunstâncias interessantes. Lá eu tive a oportunidade de experienciar um ritual honrando Pachamama, que seria a Mãe Terra, né? Eles têm uma imagem muito interessante. Eu ainda não sei como adicionar imagem nos vídeos, eu vou aprender a fazer isso. Mas se eu encontrar a foto, eu consigo compartilhar aqui como publicação. É muito bonita a ideia de Pachamama. Uma coisa que eu aprendi muito forte no Peru foi a nutrição. A nutrição. Eu cheguei lá muito magra. Muito magra. Eu não me alimentava bem. Eu tinha algumas questões muito sérias com relação à minha alimentação.
de disfagia, né? Não sei se vocês conhecem, muito por conta do estresse que eu vinha passando. Você tem dificuldade de engolir o alimento. Então, havia dias que eu ficava muito tempo sem comer. Depois tudo isso foi melhorando. Eu sou muito grata a Deus por essa cura que Ele me trouxe. E quando eu cheguei lá, eu tava muito magrinha mesmo. Eu vejo as fotos e eu sinto certa agonia quando eu vejo fotos em que eu estou sozinha. Com os amigos eu até celebro, nossa, que legal esses momentos que eu tive. Quando eu tô sozinha e vejo que o meu corpo tava realmente muito magro, eu me recordo do quanto eu não tava me nutrindo, né? E o Peru, ele traz essa coisa da nutrição, é uma comida muito saborosa, é uma cultura muito ligada à Mãe Terra, à natureza, Pachamama. Então eu vi um ritual, eles acenderam uma fogueira, tocavam tambores, cantavam, foi muito bonito esse dia também. Eu tava com uma amiga, perdão, gente, meu nariz tá coçando muito. Eu tava com uma amiga, da Bélgica, se eu não me engano, que estava na ocasião trabalhando remunerado mesmo. E eu tava com outros amigos do Brasil. E a gente chegou lá só pra dar uma volta na praia. E aí a gente viu esse ritual, parou pra assistir. E tudo muito bonito, a vista do Oceano Pacífico. Houve momentos muito especiais. É muito rica a cultura que eles têm. As pessoas que eu conheci, fantásticas, trouxeram ensinamentos, nem sempre ensinamentos 100% acolhedores, às vezes ensinamentos... A minha gatinha correu aqui, puxou o fio. Às vezes ensinamentos diretos e que até ocasionaram dificuldade para mim de digerir, um pouco duros, mas importantes. E a gente cresce nesses momentos também. Eu sempre tive certa fragilidade para receber ensinamentos duros, né? Mas são importantes. Às vezes são mais importantes do que pessoas que inspiram a gente a continuar insistindo nos mesmos erros, né? Essa parte da viagem foi muito, muito interessante. Os amigos que eu fiz lá, muitos amigos brasileiros. É interessante como os brasileiros gostam, né, de conhecer novas culturas, de interagir com novas culturas. Pode ser que eu esteja generalizando e não sejam todos, eu imagino que não. Mas realmente fiz muitos amigos. Eu fiz uma amiga do Sul, eu fiz um amigo do Mato Grosso, eu fiz mais outro amigo do Sul. Sem contar os amigos peruanos também. Eles cantavam a música. Vamos lá. Limpei tudo que deu pra limpar, excluí um monte de aplicativo. Eu parei falando dos amigos peruanos, né? Tinha um amigo que cantou aquela música do Michel Teló, que ficou muito famosa há uns muitos anos atrás. Aí Se Eu Te Pego, nem sei se eu posso falar o nome da música. Acho que citar o nome da música não tem problema, né? Vocês me avisam aí se pode ou não. Mas pra eles é tipo uma música que representa o Brasil. Pra gente é uma música que, pô, eu tinha o quê? Uns 11 anos quando eu escutava. E, enfim, faz muitos anos, né? Mas é interessante, você começa a entender como você é visto lá fora, né? E é realmente muito enriquecedor fazer parte de uma experiência como essa, porque você começa a entender o que é natural para a população que tá lá e que pra gente acaba sendo tudo muita novidade. Então eu lembro que no primeiro dia eu tirava foto de tudo, eu tirava foto de casa, eu filmava a casa, eu ficava filmando a casa. Ah, a casa é rosinha, que bonitinha. Eu costumo dizer que quando você chega no país, o país tem um cheirinho, sabe? Ele tem um cheirinho, ele tem um... E o legal do Peru, eu parei porque eu tô lembrando do cheiro, sabe? O legal do Peru é que tem um cheiro muito gostoso.
O Peru me lembra muito limpeza, me lembra muito natureza, me lembra muito a cultura indígena, que a gente tem aqui no Brasil também muito forte, e que tem essa noção de nutrição, né? De mãe terra, de mãe natureza, de cura pela terra. E lá tem um cheirinho de mirra, incenso de mirra, ou muito cheirinho amadeirado, porque eles têm também influência da cultura espanhola, né? É um cheirinho muito gostoso. Então traz essas nostalgias, me faz querer viajar de novo, e eu espero que em breve eu consiga a prosperidade que eu preciso para conseguir colocar esse sonho de conhecer outros lugares em prática, e eu vou conseguir, já deu certo, já tô nas paradas de sucesso e vamos lá. Mas é muito gostoso fazer parte dessa experiência, eu recomendo. Foi um intercâmbio muito baratinho, porque foi um intercâmbio voluntariado, como eu disse, eu fiquei numa casa de família, eles me receberam, me acolheram, então eu não tive que pagar hospedagem. No início eu fiquei numa pensãozinha, que também foi muito gostoso. Eu cheguei lá, era o meu espaço, sabe? Eu sabia que eu tinha investido naquilo e era o meu espaço. Então eu fechava a cortina, quando eu queria relaxar, eu ficava lá relaxando e organizando, colocava os meus desenhos, que eu desenhava muito naquela época, num lugarzinho, no outro. Eu organizava do jeito que eu queria. É um sonho muito grande que eu tenho também, ter uma casa minha para que eu possa organizar e decorar da forma que eu achar melhor. E eu tive esse pequeno momento ali. Então foi muito gostoso. Às vezes o meu amigo sentava ali na porta, eles não podiam entrar no quarto, né? Não podia ter mais de uma pessoa no quarto. Ele sentava na divisa da porta para conversar comigo sobre como foi o dia dele, como estava sendo a experiência dele, também brasileiro. A gente teve essa conexão muito forte, eu e esse amigo, porque ele era muito sensível também às experiências que estavam acontecendo. Então a gente trocava umas ideias muito profundas. E foi muito interessante. Teve a sua parte difícil, eu tive alguma dificuldade de adaptação, né? Você tinha que aprender a pegar o ônibus para ir para tal lugar. E lá eles falam em esquinas, eles não falam em nome de rua. Então você tem que ter uma memória muito boa para saber quantas esquinas você já passou e estar no momento presente. Tá aí uma coisa que eu aprendi muito forte no Peru. Você tem que estar no momento presente para você entender quantas esquinas que você já passou para chegar no lugar que você tem que chegar. Eu acabava trabalhando com a minha memória fotográfica. Quem disse que eu lembrava quantas esquinas eu tinha passado? Mas é muito interessante. São pequenas diferenças que fazem você se sentir mais enriquecido, não só culturalmente, mas em termos de experiência, você se sentir renovado, sabe? E é isso, acho que mais pra frente eu tenho muito mais coisa pra falar sobre a minha viagem pro Peru, porque eu fiquei 30 dias lá, né? Então foram muitas experiências. Mas a princípio era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu disse no início que eu ia falar sobre outros assuntos, mas acho que o vídeo vai ficar muito longo. Eu não tinha percepção que eu tinha tanta coisa assim pra falar a respeito da minha viagem para o Peru. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, me pergunta aí nos comentários. Se já viajaram para algum lugar e quiserem compartilhar, vamos fazer essa troca aí nos comentários, tá? Muito obrigada por terem me ouvido e até a próxima!